Aula 13. Conteúdo: regra de 3. Habilidade: descritor 20. Resolver problemas que envolvam variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Chegamos aí à 13ª aula. E como você viu aí no nosso conteúdo, nós veremos ainda sobre a regra de 3. Nós trabalhamos esse descritor 20, na nossa última aula. Nós aprendemos aqui as grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. E hoje nós vamos praticar mais um pouco sobre essas grandezas diretamente e inversamente proporcionais, incluindo aí algumas questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos para a nossa primeira cartela, vamos verificar então a nossa primeira atividade. No Enem de 2012, dizia assim, nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos das lojas dos parques. Então, nós temos sempre aquele playground, no shopping center, que tem aqueles brinquedos. Você vai lá, brinca um pouco e se você fizer uma pontuação, você ganha uns tickets que podem ser trocados aí por brindes. E aí vamos então para a próxima. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Então vamos entender direitinho. A pessoa vai lá, gasta R$3, brinca lá no brinquedo e aí para ganhar, no caso aí, uma bicicleta, ela tem que gastar aí uma quantia em dinheiro e juntar ao todo 9.200 tickets se ele desejar aí trocar pela bicicleta. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, ou seja, cada vez que ela brinca lá, ela ganha 20 tickets, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta. Temos as nossas alternativas, vocês podem acompanhar aí a letra A, 153, letra B, 460, letra C, 1.218, letra D, 1.380 e letra E, 3.066. Nós vamos para o nosso quadro digital, desenvolver aqui essa questão, achar aí um resultado e verificar então qual alternativa vai estar correta. De acordo então com a nossa última aula, que nós vimos aqui as grandezas, utilizamos a regra de 3, nós vamos utilizar novamente. Nós temos que fazer uma seguinte análise aqui para determinar se a proporção é direta ou se ela é inversa, ok? Vamos lá então para o nosso quadro digital. Essa criança aí, que tem 20 tickets por brinquedo que ela brinca, ela gasta então R$3 para juntar esses 20 tickets. Como ela deseja o brinquedo aí, a bicicleta, ela tem que juntar então ao todo 9.200 tickets. E a nossa pergunta é: quantos reais ela irá gastar para juntar todos esses 9.200 tickets? Antes de nós utilizarmos aqui a nossa regra de 3, nós temos que analisar a nossa proporção. Nós temos que ver se essa grandeza aí é diretamente ou inversamente proporcional. Nós vamos fazer a seguinte análise. Para ela obter mais tickets, se nós tivermos aqui um valor crescente de tickets, é lógico, é óbvio, que ela vai ter que gastar também mais dinheiro. Então, as duas proporções aí são diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também tem que crescer. Então, essa relação aí é direta. Então, nós vamos montar as nossas frações do mesmo jeito que está aqui, 20 sobre 9.200 igual a 3 sobre x, ok? E aí nós vamos aplicar o nosso produto do meio pelos extremos. Olha só o que nós vamos obter. Nós teremos então 20 multiplicado com x, que é igual a 3 vezes 9.200
1.200. Utilizando aquele princípio multiplicativo, né? O 20 está multiplicando o x, quando eu levá-lo para o outro lado, ele deverá ir dividindo. Então nós teremos x igual a 3 vezes 9.200 dividido por 20. Então, simplificando aqui, ó. Simplificando por 10, nós teremos então 920 multiplicado por 3 dividido por 2. Vamos dividir aqui então. 920 por 2. Vamos ver quanto nós vamos obter. 9 dividido por 3, o melhor resultado é 4. 4 vezes 2 vai dar 8, sobra 1. Vamos abaixar o 2. 12 dividido por 2, o melhor valor é 6. 6 vezes 2, 12. E aí então nós temos resto 0, ou seja, 460. Então nós teremos 3 vezes 460. E 460 vezes 3, nós teremos então, vamos multiplicar aqui por 3. 3 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 6 vai dar 18, vai subir 1. 3 vezes 4 vai dar 12, com mais 1, 13. Então, R$ 1.380. Isso aqui é a quantia em dinheiro, em reais, que ela deverá gastar então para juntar os 9.200 tickets, utilizando aqui a nossa regra de 3. Então aqui, ó, respondendo a nossa pergunta, ó, R$ 1.380 é quanto ela vai ter que gastar para juntar aí os 9.200 tickets e trocar por sua bicicleta. Então nós vamos utilizar novamente aqui na nossa aula as regras de 3, tomando sempre aquele cuidado de verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Vamos então ver a nossa próxima atividade. Agora uma questão do Enem de 2012. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal. A gente costuma chamar de peso, né? 2 kg de peso, mas na verdade o termo correto é 2 kg de massa corporal. A cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal, ou seja, aquele peso, né, que nós chamamos, o peso do filho dela é de quanto? Qual vai ser então a massa corporal? Temos aí algumas alternativas: letra A, 12 quilos, letra B, 16 quilos, letra C, 24 quilos, letra D, 36 quilos e letra E, 75 quilos. Vamos novamente para o nosso quadro digital. Nós vamos aqui estabelecer qual vai ser as nossas relações aqui entre as grandezas, né? Se vai ter uma relação direta ou se vai ter uma relação inversa. Vamos novamente para o nosso quadro. Vamos escrever então a nossa proporção. Primeiras informações. Ela gastou então 5 gotas, né? Essa era a recomendação para o remédio. 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal. E esse remédio tem que ser aplicado de 8 em 8 horas. Então, esta mãe aplicou 30 gotas para o seu filho, que nós não sabemos quanto é a massa corporal dele, por isso estou chamando aqui de X, e ela aplicou de 8 em 8 horas. Então, diante das nossas informações, vamos estabelecer agora as nossas relações. A nossa variável está aqui, ó, na massa corporal. E é em cima dela que eu vou fazer a análise, então, com as outras grandezas. Então, olha só, vamos estabelecer aqui. Se eu tiver aqui, no caso, uma massa corporal maior, isso significa que a quantidade de gotas do remédio que eu preciso aplicar também vai ter que ser maior. Então a relação entre essas duas aqui, ó, é direta. Esta tem uma relação direta com a massa corporal. Quanto maior a massa corporal da pessoa, mais gotas eu tenho que aplicar de remédio. Então, relação direta. E a última relação, que são aí o período, né, de 8 a 8 horas, tanto faz, ser direta ou ser inversa, como nós temos aí 8 horas para cada uma delas,
Na hora de colocar as nossas frações, 8 dividido por 8 vai dar 1. Então, nem precisa fazer nenhuma análise com relação a eles. Então, vamos escrever assim, ó, 2 sobre x, já que é uma relação direta, vai ficar exatamente desse jeito que está aí, ó, 2 sobre x, vai ser igual, então, a 5 sobre 30, já que é uma relação direta, então não inverto nenhuma das frações. Multiplicado, então, com 8 sobre 8. Só que nós sabemos que 8 dividido por 8, um inteiro dividido por ele mesmo, resulta em 1. Então, vamos continuar aqui para calcular o nosso x. 2 sobre x é igual a 5 sobre 30. Já é o suficiente para a gente determinar, então, o nosso resultado. Vamos aplicar agora o nosso produto do meio pelos extremos. Nós teremos, então, 5 vezes x, que é igual a 2 vezes 30. Vamos continuar aqui ao lado. X vai ser igual a 60, e aí eu devo lembrar novamente que o nosso 5 está multiplicando o x. Quando eu levá-lo para o outro lado, ele passará dividindo. Isso se chama princípio multiplicativo. Então, 60 dividido por 5... 60 dividido por 5 resulta em 12 quilogramas. Essa, então, é a massa corporal do filho desta senhora que aplicou o remédio aí com as gotas, ok? Utilizando novamente, então, a nossa regra de 3, analisando juntos aqui, nós vimos que a relação entre essas grandezas é uma relação direta. Então, nós montamos a nossa fração de acordo com as nossas informações colocadas aí do problema, ok? Vamos ver mais um problema, não acabou ainda não. Mais uma questão do Enem, acompanhem. Agora, uma questão do Enem de 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Quando o reservatório está cheio, esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório também estiver cheio. Então nós temos aí duas situações. A primeira caixa d'água, né, que tem 900 metros cúbicos, com 6 ralos, e o escoamento é feito em 6 horas. No segundo caso, nós temos um outro reservatório de 500 metros cúbicos. Nós não sabemos a quantidade de ralos que precisa ter para escoar essa água toda em 4 horas. É exatamente o que nós vamos buscar. Vamos para a nossa próxima cartela. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Tem que ser iguais. Não pode ser nem maior, nem menor, nem mais eficiente, nem menos eficiente. Tem que ser exatamente parecido. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Temos aí as nossas alternativas. Letra A, 2. Letra B, 4. Letra C, 5. Letra D, 8. E letra E, 9. Nós vamos utilizar novamente a nossa regra de 3 para determinar, então, a quantidade de ralos que se precisa para escoar a água desse novo reservatório em 4 horas. Vamos novamente, então, para o nosso quadro digital. Vamos estabelecer aqui as nossas relações entre as grandezas. Vamos montar, então, segundo as nossas informações, o primeiro reservatório, que tem 900 metros cúbicos. Ele tem também 6 ralos e escoa a água toda em 6 horas. O segundo reservatório, que tem a capacidade aí de 500 metros cúbicos, eu ainda não sei quantos ralos vão ser necessários, mas eu preciso que a água toda seja escoada em 4 horas. Está aqui as nossas grandezas. Então, a nossa incógnita está aqui, ó, nos ralos. E é com ele que eu vou fazer a minha relação com os outros. Vamos fazer a seguinte análise. Para escoar uma quantidade maior de água, né? Temos uma quantidade maior de água,
é necessário sempre que se tenha uma quantidade maior de ralos também, né? Já que o objetivo aqui é escoar a água com mais facilidade, pode voltar aqui para mim? Como o nosso objetivo é escoar a água com mais facilidade, é sempre bom ter mais ralos, certo? Até mesmo para evitar aí um possível entupimento de um, nós temos aí alternativas de outros. Então, sempre que se pensa assim num reservatório maior de águas, é sempre ideal ter uma quantidade maior também de ralos. Então, por isso que essa relação aí da quantidade, da capacidade do reservatório com a quantidade de ralos é uma relação direta, são diretamente proporcionais, tá? Então, vamos agora estabelecer a relação com o tempo, né, com a quantidade de horas possíveis aí para escoar toda a água. Então, vamos fazer a seguinte análise novamente no nosso quadro digital. Estabelecendo novamente a relação aqui entre ralos e agora o tempo para escoar toda a água, quanto maior a quantidade de ralos, se eu tiver aí uma quantidade maior de ralos para escoar a água, é lógico, é óbvio, é evidente que o tempo de escoamento da água do reservatório vai ser menor. Então, vamos novamente ver aqui, ó. Para a nossa capacidade do reservatório, a nossa relação entre ralos e capacidade é uma relação direta. Entre esses dois, então, uma relação direta. Se eu tenho aí uma quantidade maior de água, de capacidade do reservatório, é interessante ter uma quantidade também maior de ralos. Então, a relação entre os dois é direta. Mas, quando eu estabeleço aqui a relação entre ralos e o tempo, a quantidade de horas, claro, se eu tenho mais ralos disponíveis para escoar a água, é óbvio, né, que o tempo será menor. Então, essa relação com o tempo aqui, com as horas, vai ser uma relação inversa. Quando aumenta a quantidade de ralos, o tempo será menor. Então, nós teremos aí então uma relação inversa. E nós vamos agora escrever, então, as nossas frações, né? Vamos começar sempre com a nossa incógnita. No caso aí, como é uma relação direta, vai ficar exatamente do jeito que está aí, ó. 6 sobre x. Eu não vou inverter nada. Do jeito que está aí, eu coloco 6 sobre x. Agora eu vou colocar a capacidade do reservatório, do jeito que está aí também, já que é uma relação direta. 900 sobre 500, tá? Eu vou multiplicar agora com a minha última relação, que é o tempo. Só que esse tempo aí, como é uma relação inversa, eu vou ter que inverter. Eu não vou escrever 6 sobre 4. Eu vou inverter e vai ficar, então, 4 sobre 6, ok? Já que é uma relação inversa. Agora nós vamos realizar as nossas simplificações. Primeiro eu vou simplificar por 100, ó. Simplifiquei por 100, o 900 e o 500. Vamos agora continuar aqui, ó. Na linha de baixo, 6 sobre x vai ser igual a 9 vezes 4 dividido por 5 vezes 6. Vamos continuar aqui embaixo. 6 sobre x vai ser então a 36 sobre 5 vezes 6. Eu não vou multiplicar ainda porque eu quero simplificar aqui, ó. 36 dividido para 6 resulta em 6. Vamos escrever agora aqui ao lado. 6 sobre x vai ser então 6 sobre 5. Olha como ficou mais fácil. Fazendo agora o nosso produto do meio pelos extremos. Vamos escrever aqui, ó. 6 multiplica x e 6 multiplica 5. 6 vezes 5 vai dar 30. E aí eu devo lembrar que esse 6 vai passar para o outro lado dividindo. Nós teremos então 30 dividido para 6. Nós sabemos que 30 dividido para 6 vai ser então x igual a 5 ralos. Está aqui então nosso resultado final. A quantidade de ralos então para esse novo reservatório vai ser então de 5 ralos para essa nova capacidade do nosso reservatório. Então nós vamos voltar aqui nas nossas alternativas e vamos marcar um X aqui na letra C. Está aqui, 5 ralos então é o nosso resultado correto para essa questão do Enem, ok? Muito bem, vimos aí algumas questões do Enem, ainda sobre a nossa questão aqui da regra de 3, grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar.
Mas se você tiver alguma dúvida, você pode acionar aí o chat público, que nós prontamente iremos responder, ok? Vamos agora para a nossa atividade. Uma questão também do Enem de 2013, para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Então, o que nós vamos calcular aí? Vamos para a próxima, olha só. Qual é o volume de cimento, tá? Não confunda cimento com concreto, tá? Concreto é o composto de cimento, areia e brita, tá? Junto com a água. Concreto é uma coisa, cimento é outra. Cimento é apenas um dos ingredientes do concreto. Então, qual é o volume do cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Temos aí as nossas alternativas: letra A, 1,75, letra B, 2, letra C, 2,33, letra D, 4 e letra E, 8. Vamos deixar então um tempinho para vocês realizarem a atividade e daqui a pouco então a gente volta e confere os nossos resultados. Até mais! Vamos agora verificar então a correção dessa atividade, vamos verificar se bate com o resultado que vocês conseguiram então na resolução de vocês. Vamos novamente para o nosso quadro digital. Retomando aqui o nosso problema, né, do Enem de 2013, para construir o contrapiso. Na constituição do concreto se utiliza cimento, areia e brita na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Então nós vamos responder aqui qual o volume do cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira. Então, nós vamos aqui escrever 2 grandezas. A nossa grandeza, que é o volume de cimento, e a segunda grandeza, que é o volume de concreto. É importante não confundir aí o cimento com o concreto. Então, o volume de cimento, vamos colocar aqui como sendo 1 quilo, né? Um volume de cimento. Para uma parte de cimento, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar lá, para compor o volume do concreto, uma parte de cimento, mais 4 partes de areia, mais 2 partes de brita, né? Então, 1 mais 4 mais 2, nós teremos então 7. 7 metros cúbicos, que vai ser então, se nós considerarmos aqui o volume 1, né, de cimento. Para cada volume de cimento, nós teremos então 7 metros cúbicos de volume de concreto. Então, a pergunta da nossa atividade é: qual vai ser o volume de cimento se nós temos então uma betoneira, aquele caminhão, com 14 metros cúbicos de concreto, ok? Nós vamos então estabelecer essa relação. O nosso volume, 7 e 14 do concreto, ok? Então nós vamos colocar então na nossa proporção. Lembrando que nós temos aqui uma proporção que é direta. Por que é direta? Se eu acrescentar então mais cimento, né, se eu conseguir colocar nessa mistura aí mais cimento, é lógico, é óbvio que eu vou ter então mais concreto no final do processo. Então essa proporção, relação aí entre cimento e concreto, é uma relação direta. Quanto mais cimento eu colocar na composição, mais concreto eu vou ter, porque eu vou ter que colocar também proporcionalmente as 4 partes de areia e mais as 2 partes de brita, ok? Então vai ficar assim, ó. Como é uma proporção direta, 1 sobre x igual a 7 sobre 14. Aplicando então o nosso produto aqui
do meio pelos extremos, temos 7 multiplicado com x vai ser igual a 1 vezes 14. Vamos continuar aqui ao lado. X vai ser então 1 vezes 14 é igual a 14, dividindo por 7. Lembrando que nós temos aqui um princípio multiplicativo, que é justamente esse 7 que está multiplicando o x. Quando eu passar para o outro lado, ele deverá ir dividindo. Então, x é igual a 14 dividido por 7, e 14 dividido por 7 resulta então em 2. Então está aqui o nosso resultado. Confere então com as nossas turmas que responderam aí a letra B. Letra B, então o volume vai ser 2. O volume de cimento vai ser então de 2 partes, de 2 quilos, ou seja lá o que for, né? 2 partes de cimento, ok? Chegamos então ao final de mais uma aula de matemática envolvendo aí a nossa regra de 3, a relação direta e inversa de grandezas proporcionais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí realizado com sucesso as nossas atividades e vou aguardá-los na nossa próxima aula. Até mais!